Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade especial de estarmos aqui compartilhando esse momento maravilhoso, momento de família. Eu quero parabenizar os pastores dessa igreja, o pastor Sampaio, missionária de Gé, pastor Gleibson, missionária Cláudia, e todo o corpo de obreiros aqui, pela iniciativa desse trabalho tão especial. O trabalho de família é um trabalho maravilhoso e Deus tem compromisso com as famílias. É por isso que o inimigo ataca tanto as famílias, porque é um projeto de Deus desde o início, e Deus tem um projeto maravilhoso. A igreja é formada por famílias, a sociedade é formada por famílias, tudo que existe no mundo é formado por famílias. É um projeto muito especial do coração de Deus. Eu quero, antes de ler, falar um pouquinho sobre a minha vida a dois. Em 1981, se não me engano, eu conheci a missionária Antônia. O meu pai foi pastor por 50 anos no ministério, pastor Portela, muito conhecido, pastor Sampaio conheceu muito, a senhora Cláudia, pastor Gleison, devo ter conhecido. Pastor Portela pastorou 12 igrejas, foram 50 anos de ministério. E transferido de São José de Mão para Vitória do Mearim, quando cheguei em Vitória do Mearim, a primeira pessoa que eu olhei foi a Antônia, que estava naquela ocasião na casa pastoral. Quando eu olhei a morena, eu digo, vai dar certo. Essa morena tem futuro, vai dar certo. E Deus abençoou de forma especial. Fomos para lá, mas aconteceu algo que me travou. Logo da nossa chegada, os pais da Antônia moravam no interior de Vitória do Mearim e conversaram com os meus pais para ela morar na nossa casa. Eu digo, mas meu Deus, atrapalhou o meu projeto. Eu, como filho do pastor, não vou namorar com a menina dentro da minha casa. Isso vai dar o que falar. Eu sempre fui muito preocupado com essa questão e eu fiquei travado o tempo, com o olho meio espichado ali, com vontade de abordar, mas segurei. Até que, graças a Deus, os pais dela compraram uma casa na cidade e vieram embora para lá. Eu digo, agora pronto, agora a porta abriu. E graças a Deus deu certo, estamos casados há 39 anos. Graças a Deus temos 3 filhos maravilhosos. Eu não estou aqui, você não conhece, mas eu vou arriscar. São os filhos mais bonitos que eu conheço, são os meus. Um neto ou uma neta que deve estar chegando daqui a algum tempo e deve ser muito lindo também, né? Puxando a linhagem, não tem como ser diferente. Então, queridos, estamos aqui há 20 anos no ministério. Eu, por profissão, sou administrador de empresa. Deus me deu a oportunidade de trabalhar em várias empresas. Fui gerente de banco, fui gerente de recursos humanos da Itapemirim, fui gerente de custo de outras empresas, mas Deus queria que eu estivesse no ministério e nos trouxe ao Santo Ministério. Tem 20 anos que nós trilhamos o caminho eterno, proclamando o Evangelho de Jesus, e estou há menos de um mês aqui vizinho, em Apicuaçu, e dia 18 passado foi nossa posse. E estou feliz aqui nessa região porque vocês são especiais. Essa região é diferenciada. Todo mundo me falava, mas agora eu estou comprovando mesmo. Eu estou tipo assim, a rainha de Candace, diante de Salomão. É mais do que eu ouvi falar. Então estou feliz aqui nessa oportunidade, tendo a honra de estar aqui, ladeado pelo pastor Sampaio, que nos traz uma responsabilidade enorme, nos faz tremer aqui, né? Falar qualquer coisa diante desse homem de Deus, que tem uma trajetória linda, uma folha de serviço prestado maravilhoso, é escritor de livros, mestre na escatologia bíblica, enfim, a missionária Cláudia, pastor Gleison, segue exatamente a mesma trilha, e isso nos traz uma responsabilidade muito maior, né? Mas vamos abrir a Bíblia no livro dos Começos, Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 18 e versículo 24, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Interessante esse texto sagrado, mas aqui no versículo 24, a Bíblia quando diz deixa o homem pai e mãe, ou seja, o homem se desapega do seu pai e da sua mãe, se agrega, se funde à sua esposa e os dois se tornam errad. Errad em hebraico é um, ou seja, uma composição, dá uma ideia de pensamento diferente, mas é um só, só não ou uma só carne, ou uma só pessoa, também pode ser interpretado assim. Meus queridos, Deus oferece muita importância à família, muita importância, tanto é assim, que a palavra família aparece 90 vezes na Bíblia, 68 vezes no Antigo Testamento e 22 vezes no Novo Testamento. Daí dá a ideia da importância que Deus oferece à família. Logo, depois de ter criado todas as coisas, a atenção de Deus foi voltada para a criação do homem. O homem que é a obra-prima de Deus. Podemos dizer assim, a coroa da criação de Deus. Logo em seguida, a criação do homem, Deus lhe deu um presente, lhe deu uma esposa, lhe deu uma mulher, com a qual em pouco tempo teve filhos e certamente filhas. Ninguém sabe o nome das filhas de Adão e Eva, mas com certeza eles tiveram muitos filhos e filhas. Aparecem apenas os nomes mais destacados, mas foram muitos com certeza, né? E assim, meus amados, o Senhor constituiu a primeira família na face da terra. A família, ela, portanto, foi a primeira instituição divina, a primeira criação de instituição divina. E a família, podemos dizer assim, é o sistema social muito básico, instituído por Deus ainda no Éden, no princípio, no começo de todas as coisas, para a construção da sociedade e assim também para a prossecução da raça humana, para o prosseguimento, para a continuação da raça humana. Lamentavelmente, queridos, nos dias em que nós vivemos, a falência moral da nossa sociedade, ela está muito bem comprovada. Os valores estão absolutamente invertidos. Os princípios mais elementares da boa convivência familiar estão deteriorados. Você vê hoje pessoas que são oriundas de famílias tentando destruir a família. Verdadeiros instrumentos que o inimigo tem levantado nos últimos dias, pessoas que são cultas, mas não tem nem um pouco de inteligência, porque não tem temor a Deus, e a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme ao Senhor não tem sabedoria, não é inteligente. Então, queridos, muitos casais, nesses dias, mesmo cristãos, estão vivendo fora daquilo que Deus idealizou. Não é à toa que, lamentavelmente, muitas famílias cristãs estão se degradando. Há muito divórcio, as famílias estão, muitas delas, vivendo fora daquilo que Deus idealizou. São brigas constantes nos lares, desrespeito mútuo, às vezes distância entre o casal. Isso é uma situação lamentável, mas é uma situação que é vista em muitos lares. E essas práticas, meus queridos irmãos, produzem a infelicidade das pessoas que são envolvidas. Eu conheci um casal, ele de mais de 80 anos, e a irmã já beirando os 80, e se separaram. Eu trabalhei numa igreja onde esse casal congregava, e ele era porteiro da igreja. Um dia ele chegou em nossa casa e disse: pastor Paulo, eu estou muito triste. Mas o que foi, meu irmão? A mulher está largando de mim. Mas como? Não deixa mais nem eu entrar no quarto, estou dormindo na sala. Ele de mais de 80 anos, imagina aí. E ela já pertinho dos 80. E conversamos ali, ele se lamentando muito por conta disso. E eu procurei falar com a irmã.
disse, pastor, eu não quero mais ele não. Eu disse, mas o que foi? Que raiva que ele me fez tanto, minha irmã? Não é porque quando ele era novo, ele me traía. Mas por que o senhor não largou ele quando era novo? Que ele podia ter casado de novo. Agora o coitado não tem nem para onde ir mais. Depois de 80 anos, assim, com a aposentadoria, com o salário mínimo, vai fazer o quê, coitado? Mas não teve jeito, ele morreu separado. Até, acho que a vida dele foi diminuída por conta do estresse de estar fora da casa, vendo na casa dos filhos, porque a esposa não queria mais nem saber. Eu sei que ele me disse assim, pastor, ela pergunta assim de manhã, o que você quer almoçar? De quero carne, ela faz peixe. Quando eu peço peixe, ela faz frango. Que é para eu não gostar mesmo, para comer pouco. E ainda diz, se não gostar, come pouco. Mas terminou que separou e isso é muito triste, isso é uma realidade. Queridos, as pessoas que são envolvidas nessas brigas, nessas contendas de casa, família, são infelizes. Além da infelicidade que essa situação produz em seus corações, também ainda há a questão do mau testemunho. A Bíblia diz que nós, os crentes, somos uma carta lida. Todas as pessoas olham em nós e vê o testemunho nosso. Querendo ou não, nós somos personalidades públicas. A nossa vida, todo mundo se interessa pela vida do crente. Qualquer pessoa pode errar, mas se o crente errar, vai dizer que é crente, ó. Olha, acabou de dizer que é crente. Por isso que eu não vou ser crente, mas que é desse jeito. O inferno está cheio. Ainda tem uns que dizem assim. Mas isso, o testemunho, o mau testemunho que isso causa, é algo terrível. A igreja tem sérios prejuízos com isso. Meus irmãos, naturalmente, um assunto como esse merece toda a nossa atenção, porque o princípio de viver em unidade, queridos, é algo que não apenas vai produzir maior realização emocional no relacionamento, como também vai liberar sobre o casal as bênçãos de Deus. Os meus pais, eles foram casados em torno de quase 70 anos, e nós somos uma família bem pequena, apenas 13 filhos, só 13. Vocês imaginam aí, meus irmãos, 10 mulheres e 3 homens dentro de casa. Quer dizer, era 15 ao todo que tinha o papai e a mamãe. O menino é bicho teimoso, você sabe disso, né? Então, às vezes aquela teimosia do dia a dia. Eu sei que à noite, a nossa casa, a gente morava numa cidade, a casa pastoral era aquela casa simples, com a parede, meia parede. E nós, os filhos, a gente dormia espalhado na casa, imagina, não tinha cama para todo mundo. As meninas dormiam em rede, mas dentro do quarto, e os homens na sala. Eram os últimos que dormiam, os primeiros que levantavam. Porque papai sempre acordava cedo, dormia tarde. Mas às vezes à noite, na hora que todo mundo aquietava, eu ouvia o sussurro do papai e da mamãe conversando. Eu nunca vi os meus pais discutindo, nunca. Porque todas as arestas do dia eles acertavam à noite, na dormida, e já acordava tudo bem de novo. Meu pai não vestia uma camisa se a mamãe não desse a ele. Meu filho, tá que vista é essa? Meu filho, tira essa camisa, tá meio machucada, tá aqui uma outra. Aí já entregava. Uma vida de amor, de forma maravilhosa. O meu pai, lamentavelmente, tem 5 anos que Jesus levou, e a mamãe vai completar 2. Em maio, completará 2 anos que está morando também no céu. Então, meus amados, nós precisamos ter muito cuidado, porque o relacionamento debaixo da bênção de Deus é um relacionamento que traz também as bênçãos do Senhor. Eu sempre digo, a nossa família, como disse, nós somos 13 irmãos, quer dizer, éramos. Jesus levou uma, tem 3 anos e alguma coisa. Levou minha segunda irmã, que também era missionária, esposa de um pastor. Pastor Pedro Trindade, pastor Samuel conheceu, né? Pastor Pedro Trindade, que era vendo. Ele faleceu, a minha irmã, que é a esposa dele, faleceu antes dele, depois ele foi também. Mas nós somos hoje 12, e é 13 porque tem um que é meu primo, que foi criado conosco. Somos 13 ainda, mas todo mundo servindo a Deus. E eu digo que eu sou muito abençoado, porque a bênção de Deus sobre a minha família desceu para mim. A bênção de Deus sobre mim desce para os meus filhos. Isso é um efeito maravilhoso.
Nós precisamos nos esforçar para parar as arestas, para diminuir os problemas e viver bem da forma como Deus idealizou. E assim nós atrairemos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Meus amados, interessante, quando uma pessoa cristã se torna cristã, ela promete lealdade a Cristo. Ela aceita o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida e promete lealdade a Ele, como Rei da sua vida. Pode vir perseguições, pode vir desânimo, pode vir tentações, pode vir problema na igreja, mas se ele se comprometeu, ele permanece fiel até a morte. Eu estou acompanhando um caso de uma pessoa que ele está sendo, vamos dizer assim, não diria hostilizado, mas deixado de lado pelo dirigente de uma congregação que ele congrega. Desceu do púlpito, o rapaz não fez nada, uma questão de compatibilidade, mas ele está lá, não muda de congregação, não vou mudar, porque eu estou servindo a Deus. Eu ouço ele pregar, porque eu estou me alimentando, que a palavra não é dele, é de Deus, e eu estou sendo alimentado, e ali mantenho a minha fidelidade ao Senhor. Porque quando a pessoa se compromete à fidelidade, ela faz assim. Do mesmo jeito, queridos, quando alguém se casa, promete ao seu companheiro o seu amor, promete a sua fidelidade enquanto os dois viverem, não é assim? Eu lembro que eu ministrei num casamento comunitário, eram 160 casais, muita gente, o ginásio cheio, e o juiz me convidou e eu ministrei naquele casamento. Eu sorri de algumas coisas que eu vi ali. Teve um momento da celebração do casamento, tinha 6 juízes fazendo aqueles casamentos, e teve um casal que veio, eles já viviam juntos há algum tempo, e quando o juiz fez aquelas perguntas que eles responderam, demonstrando a fidelidade, o juiz disse assim: agora o noivo pode beijar a noiva. Quando ele se aproximou para dar um beijo nela, ela empurrou e disse: para cá não encostar, não quero nem saber. Porque às vezes é assim, é uma situação bem complicada, né? Então, queridos, quando alguém se casa, promete fidelidade ao seu companheiro até enquanto os dois viverem. Pode surgir problemas, podem surgir doenças, podem surgir dificuldades financeiras, pode surgir a pressão dos familiares, pode surgir mal entendidos, mas eles prometeram ser fiéis. Eles não se deixarão. Se eles obedecerem o que prometeram, eles não vão se deixar. Então, meus queridos, eles nem pensam em divórcio, porque eles têm um compromisso mútuo, eles pertencem um ao outro, e o compromisso é um compromisso absoluto. A Bíblia diz em Amós, capítulo 3, versículo 3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nós somos pessoas, e como pessoas, nós não somos perfeitos, nós temos dificuldades sim, às vezes nós temos algumas causas ali bem rápidas, mas a Bíblia diz: não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira. O homem que é inteligente, ele pode até ter alguma discussão com a esposa até meio-dia, do meio-dia para frente é bom evitar, que a noite está chegando, aí já vai complicar, né? Então a gente precisa ver isso. Então, meus amados, é assim, a Bíblia, evidentemente, ela exige que os cônjuges, eles vejam o matrimônio como um compromisso. A Bíblia diz que os dois, quando a Bíblia diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, quando a Bíblia fala homem, ela está dizendo o ser humano, ou seja, vale para os dois, deixarão o pai e a mãe, se une, se funde a sua esposa ou ao esposo, e os dois se tornam uma carne, uma pessoa. Interessante que a relação matrimonial só tem uma intimidade maior, é com Deus. Fora da nossa intimidade com Deus, a maior intimidade que alguém tem é com o seu cônjuge. Não há outra intimidade que se assemelhe a isso. Então, queridos, a família, por se tratar de uma instituição divina, ela tem sido atacada por inimigos mortais. Inicialmente, a família foi alvo do ataque do inimigo, ainda logo do limiar da humanidade. Quando nós vemos a tentação efetuada sobre Eva, nós notamos logo ali que o alvo do inimigo não era apenas a mulher, não era apenas
a individualidade da mulher, mas em sua astúcia, o objetivo do inimigo era atingir a família como um todo. Você observa que, outro dia eu estava até conversando, uma pessoa me perguntando assim: pastor, como é que Adão botou o nome de todos os animais? Ele era um cara muito inteligente. Digo, era. A inteligência de Adão era como a inteligência de um anjo, porque Adão não tinha pecado, ele tinha a mente absolutamente livre, inteligentíssimo. A inteligência de Adão, a nossa, pode pegar a pessoa mais inteligente do mundo, que fica anos-luz de distância da inteligência de Adão. Mas você percebe que quando pecaram, Adão já começou a agir diferente, e já tiveram uma atitude, se esconder. Todo dia, você imagina aí, a felicidade de Adão e Eva. Ao final da tarde, vou parafrasear, brincar aqui um pouco, é como se Deus viesse tomar um cafezinho com eles ali. Todo final da tarde, Deus descia ao jardim, e Deus dava instrução. Eu não tenho dúvida que Deus ficava cara a cara com eles, como Deus ficou com Moisés. A Bíblia diz panim al panim, cara a cara. E Deus conversava, porque Adão não tinha pecado, então conversava com ele, dava instrução ali. Mas quando Eva foi tentada e cedeu à tentação, que Adão também cedeu, eles se esconderam. Quando Deus vai lá, e Deus é Deus, sabe onde ele estava, mas queria a resposta dele. Vocês estão aonde? Parece que eu estou aqui assim, é porque eu ouvi a tua voz, fiquei com medo e me escondi. Mas o que aconteceu contigo, rapaz? E Adão foi lá, relatou. Por que tu fez isso? Adão, não foi eu não, senhor. Foi a mulher. E já atribuiu culpa logo à esposa. Foi a mulher que tu me deu, que foi ela que me fez isso aqui. Mas Eva, como foi isso? Só não foi eu não, foi a serpente. Um já jogou culpa no outro. Ninguém quis assumir o pepino sozinho. Então é assim que acontece, meus amados. Então, queridos, a primeira família, depois de Eva ser atacada, de cair naquela tentação, o pecado da desobediência atingiu em cheio toda a família. Manchou e marcou definitivamente a vida familiar a partir dali, trazendo intriga, trazendo ódio e trazendo violência. A partir desse momento, a instituição familiar, ela passou a sofrer um grande desequilíbrio. Logo em seguida, conforme o registro de Gênesis capítulo 4, versículo 8, nós vemos o primeiro homicídio. Caim impiedosamente matou Abel, porque o pecado gerou intriga entre a família, o pecado gerou inveja, gerou ódio. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado gerou a morte. Então, queridos, por que Caim ficou tão invejoso de Abel? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a de Caim. Desde então a família tem sido atacada terrivelmente pelas mais diversas formas, pelos mais diversos meios. A Bíblia diz em Miqueias capítulo 7, versículo 6, isso está repetido em Mateus, Jesus cita em Mateus capítulo 10, versículo 36, Lucas capítulo 12, versículo 53, diz assim: o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Aí ele completa: os inimigos do homem são os da sua própria casa. O pecado é algo terrível, meus irmãos, terrível. Infelizmente, queridos, a crise moral, ela tem se alastrado, ela tem se difundido por todos os setores da sociedade e tem afetado em cheio o relacionamento familiar. Nesses últimos dias, o adversário, ele tem trabalhado muito, ele tem realizado um trabalho terrível de destruição contra a família, até porque o inimigo, ele faz o papel dele. Qual é o papel do inimigo? Matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. E aliás, ele faz isso muito bem. O inimigo não dorme, ele faz muito bem o seu papel. Mas nós temos a graça de Deus, nós temos a misericórdia de Deus, nós já abraçamos o Evangelho, nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, é como espada de dois gumes afiada, ela invade até o âmago da nossa alma. Nós temos como receber a instrução do Senhor e decodificar, porque nós temos o Espírito de Deus morando em nós. A terceira pessoa da Trindade mora em nós.
O nosso corpo é templo do Espírito Santo, isso é um privilégio sem igual. Portanto, ouvindo a palavra, nós temos facilidade de entender a palavra e também de obedecê-la. Graças a Deus. Meus amados, nós vemos famílias atormentadas por conflitos, famílias abrasadas muitas vezes pela negligência, pelo abuso. O divórcio tem se tornado, como disse aqui, repetindo, lamentavelmente, uma palavra comum, significando miséria, significando dureza para os milhões de suas vítimas. Lamentavelmente, escute aí, maridos, muitos homens não sabem ser esposos, não sabem ser pais devotados. Muitas mulheres, escute aí, minhas irmãs, muitas mulheres estão fugindo dos seus papéis. O seu papel, minha irmã, é um presente de Deus, não fuja dele. No entanto, queridos, a Bíblia nos afirma, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, ou a tola, a que não tem juízo, destrói ou derriba a sua casa com as suas próprias mãos. Então, meus amados, nós precisamos ter muito cuidado. Nós vivemos em um mundo, como diz as Escrituras, que está no maligno, jaz no maligno. E por isso a palavra de Deus nos adverte, por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A Bíblia, meus amados, nos diz claramente que nesses últimos dias, a igreja de Jesus Cristo enfrentaria a fúria de um diabo completamente ensandecido. Satanás sabe que seu tempo está acabando. Ele sabe, a Bíblia diz que ele sabe que resta pouco tempo. E diante disso, ele está decidido a devorar, se possível, o povo de Deus também. É por isso que a igreja sofre tanto ataque. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, tem um texto que é de estremecer, né, pastor, quando se lê. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Precisamos ter muito cuidado, meus amados. O inimigo, ele tem direcionado a sua ira principalmente contra as famílias, tanto as salvas quanto as não salvas. No mundo inteiro as famílias são atacadas pela ação do inimigo, e ele está rugindo, como diz a Bíblia, como um leão esfomeado, atacando lares para devorar. Então, o propósito do inimigo é destruir casamentos, é distanciar filhos, é pôr os membros das famílias uns contra os outros. O alvo do inimigo é a destruição total do lar. Esse é o alvo principal do inimigo, mas nós temos que ter cuidado, porque a graça de Deus está em nós. Nós temos o princípio da sabedoria, o Senhor tem nos dado a graça da salvação, isso faz toda a diferença. Meus irmãos amados, eu quero falar um pouquinho aqui, para não nos estendermos muito, sobre alguns deveres. Lá no final nós vamos pegar da restauração ali um pouquinho, os deveres do esposo. Você percebe que a Bíblia lá na carta aos Efésios manda: esposo, ame a sua mulher. Repete algumas vezes Colossenses, em Efésios, que o marido deve amar a sua esposa, mas a esposa deve ser submissa ao marido. Porque naturalmente, meus irmãos, apesar do Erasmo Carlos ter uma música por aí, antiga, que ele diz assim: dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Ele diz, mas a mentira dele, porque a Bíblia diz que a mulher é o sexo mais frágil. É a Bíblia que diz isso. Então, quando a Bíblia diz que a mulher é o sexo mais frágil, significa dizer que ela é mais sensível, ela é mais ponderada. Pessoas, a mulher, elas estão aqui, muitas delas aqui, elas sabem do que eu vou dizer. A mulher é tão fácil você conquistar. Você que trabalha na roça, por exemplo, ele vem da roça, encontra uma folha de xanana e traz. Ô meu filho, eu achei essa foto tão bonita, trouxe para você. Você conquistou a mulher, uma coisa simples. Vai no supermercado, compra uma barrinha de chocolate, até um bis, que eu vou dizer aqui para você, especialmente para você. Você vai conquistando com simplicidade, com gestos, porque não é o tamanho do presente, o valor do presente, é o seu gesto, é a sua forma de abordar. As irmãs, as mulheres, elas têm essa sensibilidade. Isso é uma coisa muito interessante. Então, queridos, tanto o homem quanto a mulher receberam de Deus atribuições para a vida familiar. Algumas dessas atribuições são iguais e outras
são absolutamente diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser uma ajudadora do marido, e a mulher tem um papel importante, auxiliadora, ou seja, subgerente, é a segunda pessoa, né? Não é uma pessoa de uma posição secundária, está ali, lado a lado, o gerente e a subgerente, auxiliadora. Esse papel foi dado a ela, um papel maravilhoso. Então, queridos, algumas dessas atribuições, ela precisa ser observada com muito cuidado para que não se interprete de maneira diferente. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele definiu o papel do homem como cabeça, como governo do lar. E é justamente por este aspecto que nós queremos começar aqui abordando os deveres do marido em relação à sua esposa e aos seus filhos. De acordo com a instrução bíblica, eu listei aqui alguns princípios, alguns deveres dos maridos, no sentido de procurar agradar e fazer feliz tanto a sua esposa como os seus filhos. Por exemplo, o marido deve ser o cabeça do lar. Mulher nenhuma gosta de homem molenga, meus irmãos. Acaba não toma atitude, como diz o pastor Coutinho, é um banana. Pastor Coutinho mista. Mas tem uns caras que são fracos, que não tomam atitude. Se a mulher não tomar atitude, não tem quem tome atitude na casa. Eu conheci um casal, gente boa demais, mas quando eles casaram, ele não fazia nada. Era perguntando, meu filho, como é que eu faço isso? Não, você que sabe. Ele não tomava uma atitude. Aí um dia eu cheguei na casa deles e vieram mandar nele. Pra cá, faz isso aqui, ó. Eu digo, meu Deus, a ordem aqui está invertida. E ele era pregador, ele é pregador até hoje. Eu digo, meu Deus, o negócio aqui está diferente, esse cara conhece a Bíblia, mas não é possível. Aí eu chamei ele. Digo, rapaz, eu quero conversar contigo. Rapaz, não é na tua casa quem manda é a fulana, não é não? Rapaz, por quê? Digo, rapaz, não por que nem nada, porque tu conhece a Bíblia. Que a Bíblia, qual é a posição do homem na casa, meu irmão? É varão. Digo, por que tu não assume isso, rapaz? Tu é o varão, meu irmão. Tu está sendo varunca. Manda ela e ele nunca. Porque o pastor Estevam gostava de dizer que tem 3 tipos de maridos, né? O varão, o varela e o varunca. O varão manda ele e ela não. Tá certinho. O varela manda ele e ela. Ele diz uma coisa, ela desfaz e vai lá. Que para ali. Mas o varunca manda ela e ele nunca. Então era assim que ele era, meu cunhado. Diga para tomar o papel de homem, rapaz. Presta atenção. Tu conhece a Bíblia, não é possível, rapaz. E ele passou a mudar de ideia. Eu digo, só não vai bater nela. Mas assume o papel de macho, rapaz, não é possível. E ele assumiu, graças a Deus. A família já tem vários anos casado, vive muito bem, graças a Deus. Mas o homem deve ser o cabeça do lar, porque a mulher não gosta do sujeito muito fraco. Mas a Bíblia orienta em vários pontos, nós tocamos agorinha, que o homem deve amar a sua esposa. Amar. Às vezes o homem é tão... que às vezes ele diz, meu filho, eu te amo. Ela sabe que eu amo, ela sabe. Mas diz, rapaz, diz aí para ouvir. Diz para ouvir, o homem tem que amar a sua esposa. Outro detalhe, o marido precisa não apenas amar a esposa, ser amante da sua esposa. Fala-se sexualmente mesmo, amante sexual da sua esposa. Esse é o papel do homem em casa, faz parte do papel, né? O homem também, apesar de hoje a cultura ser diferente, a mulher também trabalha, tem mulher que ganha mais do que o marido, isso é natural, não tem problema nenhum, mas naturalmente o homem deve ser o provedor. Eu conheci um casal que ele comprava, ele tinha o salário dele e ela tinha o dela, mas as coisas dele eram tudo separado. Eu cheguei na casa deles uma vez para visitar, e ele estava lá, ele foi tomar um café, e a irmã botou ali o leite em cima da mesa, mas ele saiu assim, trouxe lá de leite numa sacola, desatou ali. Digo, o que foi? Esse aqui é o meu. O teu? É porque ela tem o dela, eu tenho o meu. Digo, mas que casamento é esse, rapaz? Ele comprava um chocolate, era só o dele, aqui, não, esse aqui é o meu, não vai pegar disso aqui não, é o meu. Guardava lá e ela, coitadinha, não tinha acesso a isso. Mas o marido, ele tem que ser o provedor da casa, tem que ser o protetor da sua esposa. Tem sujeito que quando tem um perigo, ele corre primeiro e deixa a esposa, coitada, sozinha. Né? O marido é o protetor. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. O que foi que Jesus fez com relação à sua noiva? Ele deu a vida pela noiva, deu a vida.
Então o marido, se for preciso, precisa sacrificar a própria vida pela esposa. Isso é Bíblia. É a Bíblia que ensina assim. Outro detalhe especial, eu conheci uma irmã que os filhos dela batiam de cabeça. Irmã, pelo amor de Deus, controle seus filhos. Ah, pastor, meus filhos são cabeça. Digo de quê, minha irmã? Nós só de vento. Porque eu não ensinava o menino. O menino fazia o que queria, mas eles são cabeça, eles sabem. Sabe nada, minha irmã, a criança não sabe. Você tem que ensinar. Meus irmãos, olha, eu não vou só falar a verdade aqui. O meu rapaz, eu tenho 3 filhos que eu disse aqui. E nós estamos há 20 anos longe dos filhos. Quando nós saímos para o ministério, a minha caçula não tinha nem 12 anos completo. O meu mais velho tinha 16 anos. E nós fomos para o ministério, deixamos ter uma casa em São Luís. Mas a instrução de Deus já tínhamos passado para eles, já tinha a base. Não faltava culto e não faltava aula. O meu filho, com 17 anos, passou em 3 vestibulares de públicas. Passou na UFMA, na UEMA e no Cefet, que é o IFMA hoje. Passou nos 3. Para engenharia elétrica, na UFMA e no IFMA, e para administração na UEMA. Os meus filhos, pela graça de Deus, pela instrução que receberam, apesar da distância, mas a orientação diária, hoje são bem-sucedidos espiritualmente e financeiramente, porque receberam a instrução nossa. Nós precisamos saber, como diz a Bíblia, que os nossos filhos são como flecha na mão do valente. A flecha, ela só vai atingir o alvo se tiver uma ponta certa. Se a ponta for empenada, ela entra do lado errado. Ela tem que ter um bom arqueiro e atirar a flecha apontada para o alvo certo, ela vai cravar o alvo certo. Assim que deve ser os nossos filhos. Então os pais precisam orientar os filhos, criar os filhos na doutrina do Senhor, ter filho debaixo de disciplina. Meus irmãos, é muito triste você ver seus filhos nas drogas, você ver seus filhos debandando para lugares completamente diferentes daquilo que você queria. E é maravilhoso você ver os seus filhos, não, meu filho agora vai ser um pastor, ele agora se formou, ele é advogado, ele é médico, ele é dentista, ele tem a profissão X e tudo, qualquer profissão que tenha, ele é bem sucedido, ele tem um comércio, ele avançou, ele cresceu, desenvolveu. Isso é lindo, e tudo isso tem a nossa participação. Hoje, se Deus defende eu me apertar e der um grito, o socorro chega, porque os filhos estão prontos para isso, porque foram preparados, foram ensinados, instruídos para isto. Então, meus amados, é assim.